Boa noite, meu nome é Lara, sou diretora-presidente da Casa do Estudante, a moradia estudantil da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Eu tenho 21 anos, estou no segundo ano da graduação, sou da turma 93, a terceira turma que recebeu, a terceira turma de cotas étnico-raciais da São Fran, da USP. E é um prazer falar com vocês sobre a experiência de morar na casa do estudante e fazer faculdade ali no Largo de São Francisco. Para contextualizar, né, eu não sou paulista, eu sou paraense, passei a vida inteira estudando numa escola pública, no ensino médio fiz Instituto Federal, e depois que eu terminei o ensino médio, fiz o Enem, consegui passar na faculdade de Direito, só que eu tinha um grande obstáculo, assim, de me mudar para São Paulo, que é o fato dos meus pais não terem condições de me sustentar aqui na cidade, de pagar um aluguel e todas as outras despesas, né, para que eu pudesse fazer a graduação aqui. Então, o meu grande desafio era encontrar um espaço que pudesse me acolher, e esse espaço é a Casa do Estudante. A Casa do Estudante é uma moradia, é um prédio de 10 andares que fica aqui na Avenida São João, no centro da cidade, na Santa Cecília, e é o prédio que acolhe todos os estudantes da São Francisco que não têm condições financeiras de se sustentar em São Paulo e por isso recorrem à moradia para terminarem a graduação, né? Então, o grande desafio de todos os estudantes que moram aqui não foi apenas entrar na USP, mas também o nosso grande desafio continua sendo permanecer e pertencer a esse espaço institucional tão importante, né, que é a Faculdade de Direito. É muito interessante, a gente precisa contextualizar que existiu uma mudança muito grande de pessoas que estão agora estudando na USP, que esse marco é o marco da política de cotas e que também é um marco também para a realidade dos moradores daqui da Casa do Estudante. A casa é um prédio muito antigo, foi inaugurado em 1949, então tem uma trajetória bem grande, e também faz parte, né, do ambiente franciscano, que é como a gente chama todos os graduandos da faculdade. E de início, né, a casa foi feita para abrigar aquelas pessoas que vinham do interior, precisavam morar em São Paulo. E depois ela tem esse papel de receber e de acolher, né, os estudantes que não conseguiam, não tinham condições financeiras, mas tinham conseguido entrar na faculdade. E hoje ela ainda é mais fortalecida como esse papel, que tem esse papel institucional, né, de garantir a permanência desses estudantes que agora entraram por cotas, sejam elas sociais ou étnico-raciais. E esse é um perfil muito grande dos estudantes daqui, né? Que assim como eu, a maioria vieram de uma realidade ou do interior, que viveram a vida inteira estudando em escola pública, seus pais também não têm condições de sustentar aqui, e acaba sendo a nossa única alternativa. Então, muita gente consegue entrar no São Francisco, mas tem esse desafio, e a casa acaba acolhendo essas pessoas, né? Então fica a pergunta, como é que faz para entrar na casa? Semestralmente a casa ela abre um processo seletivo que ela vai avaliar as condições de vulnerabilidade social das pessoas que pleiteiam. Então a gente vai acolher de acordo com o número de vagas que a gente tem dentro dos apartamentos as pessoas que estão em mais risco e vulnerabilidade de realmente não conseguirem participar da faculdade e permanecerem na graduação. Então, semestralmente, a gente abre esse processo seletivo, fazemos a avaliação do perfil desses alunos e acolhemos essas pessoas. Então, sempre a casa tem uma rotatividade bem grande para receber alunos. E a gente também tem outras alternativas, né? Muitas pessoas precisam receber um acolhimento emergencial, então a gente também recebe a demanda desses alunos. Algumas pessoas da casa recebem essas pessoas nos seus apartamentos. Por enquanto, cada morador vive em um apartamento específico do prédio, né? A gente não compartilha os apartamentos em si.
Então, essa é uma boa coisa, que a gente consegue estudar, a gente consegue ter um espaço para viver a vida universitária, a gente consegue ter um espaço para estudar sozinho, sem barulho e outras coisas. E que mais que eu posso falar da casa? Como é que a gente funciona? A casa, diferente do CRUSP, por exemplo, que é o outro alojamento estudantil da USP, ela é específica para os estudantes de direito, então todo mundo que está aqui faz graduação na São Francisco ou um mestrado ou doutorado, né? Depois que passa pelo processo seletivo. E eu acho que o nosso grande diferencial, além de não ser tão longe da São Francisco, que é ali no centro, a nossa localidade é bem perto, então isso possibilita que a gente viva os outros espaços da faculdade, né? As extensões, as atividades dentro do departamento jurídico, ou dos grupos de estudos, ou da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. Então, a gente pode participar de eventos e outras coisas com maior facilidade, e a gente não precisa se locomover tanto. Então, facilita a nossa vida, não só para trabalho também, que a maioria dos trabalhos nos escritórios é perto da São Francisco, né, perto aqui do centro. Então, facilita para que esses estudantes não precisam se deslocar e consigam utilizar esses outros espaços institucionais que a maioria dos estudantes que não tem a mesma trajetória que a gente, que não vai precisar trabalhar quando chegar na graduação, usufrui. Então, esse é um dos grandes diferenciais da gente do CRUSP. O CRUSP fica no Butantã, é um tanto quanto longe da São Francisco. E o CRUSP ele é destinado para os outros alunos da USP, né? E ele é regulamentado, e subsidiado pela própria instituição, a USP, a faculdade. Já a Casa do Estudante, a gente é subsidiado tanto agora pela Faculdade de Direito, quanto pelo nosso centro acadêmico, o Centro Acadêmico 11 de Agosto, e que eles fornecem a gente, a casa, a gente tem uma cota mensal que a gente recebe do fundo de investimento que o centro acadêmico tem, que é responsável por pagar tanto as nossas contas ordinárias quanto as extraordinárias, né? Conta de luz, de água, de internet, enfim, lavanderia e algumas outras coisas que os moradores precisam. Então, a gente tem todo esse respaldo, não. A gente tem essas instituições que nos ajudam a gente, a casa, a sobreviver como instituição, né? E garantir que todo mundo que realmente conseguiu passar no vestibular e conseguiu adentrar na São Francisco faça sua graduação e a termine de forma digna agora nesse momento, né? A casa ela tem um histórico de luta muito grande dentro da São Francisco para garantir que nós, os estudantes pobres, consigamos viver com dignidade. Isso porque a gente pode falar que o histórico da faculdade, que se diz produzir, né, a elite intelectual do país, sempre foi abarrotada de pessoas muito diferentes da gente, alunos no geral brancos de classe média ou ricos que nunca precisaram de um lugar, que nunca precisaram sair, vamos dizer assim, da barra dos pais, né, nesse período, não precisaram fazer uma grande transição de vida como a gente, não precisar de trabalhar na graduação, enfim, enfrentar os dilemas que nós, estudantes que viemos da periferia, da escola pública, de uma condição social de vida bem ruim, enfrenta. Então, a faculdade não se preocupava tanto com esses estudantes, né, que éramos a exceção dentro da USP e dentro da Faculdade de Direito também. E a partir do momento que teve o marco da entrada de cotistas, isso começou a mudar e a gente começou a tensionar para que a instituição olhasse para a gente, para as nossas necessidades. E por isso que a gente conseguiu aumentar os recursos que a gente recebia para que a gente conseguisse morar num espaço que não tenha insalubridade, que a gente consiga ter água, luz, internet também, de forma melhor, com maior qualidade. Então, essa é sempre uma luta da casa, a gente está sempre reiterando isso nos outros espaços institucionais, sobre como a gente precisa garantir que a gente tenha, né, todos os instrumentos para usufruir de tudo que a São Francisco determina e nos propõe, seja participar das extensões, seja conseguir um emprego, seja conseguir um estágio, seja participar dos programas de intercâmbio, entre outras coisas.
Então, a casa está sempre movimentando a palavra da permanência estudantil para que os outros estudantes também nos apoiem nas nossas movimentações e nas nossas demandas, que são muitas. Mas eu não quero parecer que a casa é o melhor lugar do mundo, mas ela com certeza é o lugar que nos faz, que nos garante, né, sobreviver à faculdade de Direito e nos dá dignidade também para fazer a graduação da melhor forma que a gente pode fazer dentro das nossas condições de vida. Então, queria também falar um pouco, além do processo seletivo, né, de como é que é entrar na casa e sobre a diferença que é da casa do estudante para o CRUSP, falar um pouco sobre os outros projetos que a Casa do Estudante mobiliza na faculdade de permanência, que é o projeto Voando Alto, que nós, junto com o Centro Acadêmico 11 de Agosto, estamos subsidiando algumas bolsas de estudo no Centro de Idiomas, para que os alunos que são de escola pública e não têm condições financeiras de estudar um outro idioma, que é uma demanda, né, dos escritórios, uma demanda da vida acadêmica, para que a gente tenha condições de, nesse período, estudar e aprender uma outra língua, que é uma coisa muito comum, por exemplo, para o cenário da faculdade. A maioria dos estudantes chegam aqui sabendo, no mínimo, inglês, ou sabendo inglês, francês e alemão, enquanto para a maioria dos estudantes pobres isso não é a realidade. Para que a gente garanta que todo mundo consiga usufruir dessas oportunidades acadêmicas, tentar, né? Dizer que é de uma forma igualitária, a gente fez esse projeto para que os estudantes de escola pública possam aprender outra língua e possam usufruir desses benefícios também que a faculdade nos oferece. Uma forma de garantir que a gente ocupe esses espaços que também podem ser nossos, né? Fazer o intercâmbio, fazer uma IC, fazer, enfim, várias outras coisas. E tem um outro projeto, que é a Casa, junto com o Quilomboche, que é o coletivo negro da faculdade, e a representação discente organizam, que é o projeto Luiz Gama de Permanência, onde a gente estava fazendo um crowdfunding, né? Fazendo uma arrecadação de dinheiro ou de material mesmo, de computadores, tablets, enfim, para distribuir para aquelas pessoas da faculdade que não estavam em condições, né, de terem um computador nesse período da pandemia, já que está todo mundo fazendo as atividades online, e estava sendo impeditivo para muitas dessas pessoas fazerem a graduação de forma completa, de forma digna também, porque a gente estava sem acesso a computadores, a maioria dos estudantes hipossuficientes. Então, foi uma forma da gente aplacar esse problema, que foi, a gente já distribuiu mais de 60 computadores durante esses 2 anos. Então, é uma vitória muito grande para garantir que a gente continue na graduação, realizando os trabalhos, participando dos grupos de estudos e até mesmo fazendo as atividades genéricas, né? Prova, trabalho, enfim, entrando nas plataformas digitais para ouvir a aula, para participar da aula. Então, a casa não se encerra, né, como um lugar para morar, né? A gente também trabalha nos outros âmbitos. A gente não quer que os estudantes pobres cheguem aqui e simplesmente só tenham um teto. A gente quer ser um lar e para isso a gente precisa garantir não só a permanência, mas o pertencimento. E esse pertencimento está muito atrelado a isso, né? A gente conseguir participar das atividades, das aulas, das extensões, dos grupos de estudos, do intercâmbio. E para isso a gente precisa burlar o que o sistema diz que já está dado, né? Mas para a gente não está dado. Não está dado a primeira a oportunidade de ter uma outra língua estrangeira ou de ter pelo menos um computador. Às vezes, muitos estudantes estavam assistindo aula apenas pelo celular, fazendo atividades pelo celular. Então, para a gente ver, né, como o espaço da São Francisco ainda é muito desigual, mas a gente está sempre lutando para que isso se modifique, que a gente possa usufruir disso em pé de igualdade, pelo menos tentando. E, então, a casa se envolve nesses outros projetos e é uma parte assim do nosso trabalho. Aí a gente pode falar um pouco também sobre como funciona a gestão da casa do estudante.
Como eu falei no início, eu sou diretora, então eu componho a gestão de 2021 na Casa do Estudante. A gente tem uma autogestão, a gente é na forma de uma associação de moradores, então a gente sempre se reúne mensalmente para discutir os problemas da casa e resolver isso por meio da associação, mas os diretores são responsáveis, né, por responder institucionalmente as demandas da casa. No caso, a gente responde para pagar as contas, a gente tem mais um papel administrativo, né? A gente consegue pagar as contas, a gente consegue ajudar os moradores com questões dos apartamentos, algumas demandas de, enfim, hidráulicas, ou então de acesso à internet, ou agora a gente está passando por um período de reforma, então a gente tem sido essa ligação entre os moradores e o processo de reforma, fazendo os avisos institucionais sobre o que a gente precisa fazer nesse período. E acho que é um pouco sobre isso também. E falar sobre onde vocês podem encontrar a gente. A gente tem um e-mail, que no caso é casadoestudante.sanfran@gmail.com, onde a gente consegue responder as dúvidas das pessoas que querem entrar na casa, responder quando abre o processo seletivo e também responder qualquer demanda que venha para a gente dos moradores ou da instituição. Fábio.